Olavo, Silvio, rapidamente, já tem Macron chegando para conversar aqui com a audiência da Auriverde, até mesmo porque pesquisa a gente sabe, né? Depois que o Renan Santos com 3, aí fica difícil da gente debater. Mas o certo, e acho que para mim vira o cerne da questão, é a escolha assertiva do presidente Bolsonaro, que desde o início, Silvio, Olavo e a audiência da Auriverde, eu disse aqui repetidas vezes, eu duvido, conhecendo o presidente Bolsonaro e tudo o tempo que ele levou para construir o seu nome, a sua história, a sua passagem pela presidência, todas as dificuldades e todas as traições. Silvio, eu estava ao lado do presidente Bolsonaro 6 de novembro, próximo passado, com quem eu passei 4 horas. Eu contei essa história aqui ontem, eu levei um caderno capa dura, brochura, tipo pinguim assim, brochura, brincando, brochura e uma caneta. Foi o que eu levei, Silvio. Você ria, né, Pedro? Eu levei uma caneta e um caderno, brochura, capa dura. Aí, eu falei, presidente, pelo menos a capa, né? Eu levei e falei assim, presidente, para onde a gente tem que olhar, né? Aí ele falou assim, não, calma, não, segue fazendo o que a Auriverde está fazendo, né? E pode esperar, porque até março a gente vai ser traído por muita gente. Eu estou reproduzindo textualmente o que o presidente Bolsonaro me disse. Sabendo disso tudo, escolhendo o filho, vejo que foi o caminho correto de não transferir um capital político para as mãos de quem poderia, e tem todos os indícios de que enfiaria uma faca nas costas do presidente, sem nenhuma alusão a 6 de setembro, é claro, mas, e sem nenhum trocadilho desnecessário aqui, né? Mas a traição, Olavo. Escolheu certo. Exato, exatamente. A Quest nós já conhecemos, esse instituto, e a credibilidade também já conhecemos, ou há pouco, ou a falta de, já conhecemos também. Mas o reflexo dessa pesquisa na mídia foi extremamente interessante. Primeiro, havia no princípio um jeitinho de sazonalidade da candidatura de Flávio, refletida, olha, minha candidatura tem um preço, mas será que ele fica, será que ele sai, se discutiu, se questionou, solidifica a candidatura de Flávio. Isso refletiu, pelo menos na maioria dos veículos. Flávio é competitivo, o segundo ponto, Flávio é competitivo. Olha, mas era melhor Tarcísio, Flávio não, e tá aí. Os veículos de imprensa refletiram essa pesquisa com essa tônica. Tá aí. Mas Lula ganha. Pera, estamos no comecinho. E o terceiro ponto, e ao meu ver, mais importante é quem é o dono desses votos. Quem foi que indicou Flávio? Quem faz decolar a candidatura de Flávio Bolsonaro? Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é o dono desse capital político que nós vemos nascer, nós vemos florir, nós vemos crescer na pessoa do seu filho. Silvio, só tem um detalhe, né? O maior cabo eleitoral do Brasil coloca as mãos sobre o seu filho primogênito e ele está preso, Jair, há 136 dias sem acesso às redes sociais, sem poder ele fazer a comunicação, ele que não para de crescer nas redes mesmo preso. A gente precisa lembrar disso tudo. É uma transferência sem poder transferir, né? É um apadrinhar sem poder fazer a celebração. Mesmo assim, essa transferência, Silvio, pois não? Não, numa analogia ali até sei lá, novelas de cavalaria ou qualquer tempo medieval, né, ou qualquer época é como passar a espada o pai passa a espada para o filho, diz: eu não vou poder lutar, eu não tenho condições de descer para guardar os nossos valores, para defender o nosso castelo, mas vai você, não deixe, lute pelos valores que a gente construiu, que a gente ergueu. Ô Pitori, você está falando de pesquisa, você sabe que eu tenho enorme resistência com pesquisas, tá? Fiz várias reportagens, investiguei, conversei com diretores de instituto de pesquisa que me passaram os questionários, e aí evidentemente que há críticas de várias partes, tem as pesquisas feitas pelo telefone, que se você é a favor de tal coisa, digite 1, se você ou seja, a gente sabe que isso tudo aí é loja de porcentagem. Agora, eu não vou entrar no mérito da eleição passada, eu vou voltar para 2018, porque a gente está falando do Bolsonaro, tá? É por isso aqui, ó, que eu não acredito em pesquisa, tá?
por isso aqui. Isso aqui é uma reportagem da época do dia 28 de setembro de 2018. Aqui eu estou pegando no site da revista Veja, mas ela foi publicada inicialmente por quem contratou a pesquisa Datafolha. Bolsonaro perde de Haddad por 45-39 no segundo turno, diz Datafolha. É o título. Quem tiver alguma dúvida, entre no Google e pesquise essa matéria. Além do petista, candidato do PSL, o PSL acabou, né? Hoje o PSL é uma costela ali do que virou um outro partido, que é o União Brasil, que se juntou com o DEM, mas naquela época era o PSL. Bolsonaro não tinha nem partido para disputar a eleição. Líder das pesquisas é derrotado por Ciro Gomes, Geraldo Alckmin na parte decisiva da eleição. E vou, para finalizar aqui, eu vou ler o lead da matéria. Lead é como a gente, né, os jornalistas falam que é o primeiro título, primeiro parágrafo depois do título, que tem de responder as perguntas básicas, né? Quem, quando, onde, porquê, de que forma. A pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira 28 testou cenários para o segundo turno da presidência, envolvendo o nome dos 4 presidenciáveis mais bem colocados no levantamento: Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Líder nas intenções de voto na primeira parte da eleição, ou seja, no primeiro turno, com 28% da preferência. 28% da preferência, Bolsonaro. Jair Bolsonaro agora pede para Haddad, Ciro e Alckmin nas simulações de segundo turno. Bom, eu não acredito em pesquisa. Desculpa. Eu tô mais... Mas para finalizar, o doutor lá falou uma coisa importante. Quando até esses institutos mostram que o Flávio Bolsonaro é competitivo, é porque eles não têm mais como esconder.